O ano começa e você faz uma promessa. Dessa vez, você vai meter o shape. E não só isso, você vai começar a comer saudável, vai investir em um novo negócio, vai aprender violão, vai arranjar tempo para estudar e conseguir aquela vaga que sempre sonhou. Só que aí a vida acontece. Você acorda cansado, trabalha cansado e de repente começa a repetir a sobremesa. Você tá com tanta coisa para fazer, que tal faltar na academia só hoje? Nossa, o dia foi cheio. Talvez seja melhor deixar o violão para mais tarde. Esse assunto bem que precisa de um aprofundamento, mas você passou o dia nas redes sociais e agora ficou muito tarde para revisar. E quando se dá conta, lá se foi mais um ano e você continuou no mesmo lugar. Mais uma vez que seus sonhos e aspirações foram deixados para trás. Mais uma vez que você não cumpre o que prometeu para si. E mais uma vez o vazio constante, a lacuna dolorosa entre quem você é e quem você poderia se tornar. Sim, o vídeo de hoje é sobre disciplina. E aí, família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns métodos, algumas técnicas que envolvem a disciplina e algumas ações práticas para que a gente seja mais disciplinado no cotidiano e assim consiga alcançar os objetivos que a gente tanto quer. Tudo baseado em artigos, livros, opiniões de técnicos sobre o tema, para que a gente tenha uma discussão bem aprofundada daquele jeito que este canal gosta. Para começar, uma frase que eu gosto bastante sobre disciplina é a que diz que disciplina é quando a sua consciência diz que você deve fazer alguma coisa e você não a ignora. Eu acho que isso ilustra bastante o que é a disciplina. Mesmo que você tenha emoções contrárias no momento, apesar do que você está pensando na hora, você faz o que deve ser feito, porque você escolhe ouvir a sua consciência. Aquilo que te diz quais são os seus objetivos de longo prazo, quais são as suas metas, quais são os seus sonhos, quais são as coisas que vão te levar a ser uma pessoa melhor. E a disciplina, ela não é uma coisa que é reservada apenas a poucas pessoas, né? Apesar de que muita gente acredita nisso. Como se fosse quase uma habilidade divina que é dada a alguns e outros simplesmente não têm e tem que sofrer o resto da vida tentando buscar a disciplina, mas não conseguem encontrá-la. Na verdade, a gente tem um arcabouço de explicações intelectuais a respeito disso, tanto na parte mais da biologia quanto na parte da neurociência, da psicologia. E aqui vale ressaltar que a disciplina é muito ligada com o conceito de autocontrole. E o autocontrole, por muito tempo, ele foi enxergado como um recurso que era limitado. A gente tinha, cientificamente falando, uma explicação para o autocontrole que era centrada numa teoria chamada depleção do ego. Como há controvérsia sobre esse assunto, ainda não há um consenso sobre que teoria realmente é a certa, então vale explicar como é que funciona a teoria da depleção do ego aqui. Como o autocontrole seria, segundo essa teoria, um recurso limitado, isso quer dizer que, por exemplo, imagina comigo, você acorda pela manhã e você tem uma jarra de água, certo? Então aquela jarra de água, ela tá cheia, tá ali do seu lado cheia. E essa água que tá na jarra, eu colocaria aqui como uma metáfora do autocontrole. Conforme o dia vai passando, você vai bebendo essa água. Então a jarra que começou o dia cheia, ela vai ficando cada vez mais vazia, certo? Da mesma forma, o autocontrole, ele vai se esvaziando conforme você o utiliza, segundo essa teoria. Você começou o dia já naquele pique, né? E no seu almoço você tá pensando entre escolher um prato de salada e um fast food. Aí você tem, né, que exercer o autocontrole. Você escolhe o prato de salada. E nessa decisão que você teve, que você usou o autocontrole, é como se uma parte daquela água, uma parte daquele autocontrole fosse usado e não estivesse mais disponível para você no dia. Aí, digamos, seu chefe foi chato com você no trabalho. Você teve que exercer ali o autocontrole para não xingar o seu chefe.
mais autocontrole é usado, mais autocontrole é retirado e mais vazia fica a sua jarra. Então, segundo esse pensamento, cada vez que você exerce esse autocontrole, você realmente vai esgotando esse recurso. Por isso o nome é depleção do ego, porque é como se fosse um esgotamento ali. No fim do dia, depois de você ter usado todo o seu autocontrole disponível, você não vai ter mais nenhum para gastar. Aí o que acontece? Você pede uma pizza, você dorme de cabelo molhado, você xinga alguém, você faz várias coisas que você não faria se você tivesse o seu autocontrole disponível. Mas, porém, entretanto, todavia, hoje em dia a gente tem uma série de estudos que tentam explicar o autocontrole, só que por outras vias. Vários trabalhos estão sendo realizados com o córtex cingulado anterior, que é um nomezinho chato, dado a uma parte do nosso córtex cerebral. Teoricamente, seria, na verdade, o responsável pelo autocontrole. Além de mostrar que essa parte do nosso cérebro ela é responsável por várias funções, então ela tem ali várias conexões interessantes ligadas a comportamento, a emoções. Esses estudos também estão demonstrando que o córtex cingulado anterior é talvez responsável pela predição de erros em tarefas difíceis, pela integração de sinais que são ligados à motivação e até da valoração da recompensa ou da dor que alguma tarefa, alguma ação poderia trazer para a pessoa. E algo aqui que chama muita atenção é que justamente essa área está sendo considerada como a responsável por monitorar os nossos conflitos internos, as nossas tomadas de decisão, justamente aquele senso que a gente faz quando a gente está diante de uma situação em que a gente precisa escolher entre a resposta fácil, o caminho fácil, ou o que a gente se comprometeu a fazer. E a própria conectividade dessa área, ela está relacionada com pessoas que têm maior grit, né? Que têm maior garra, que têm maior resistência, essa vontade de perseverar em frente a desafios. Teve um estudo interessante que foi realizado recentemente, em que eles pegaram mulheres que estavam acima do peso e colocaram essas mulheres para serem estimuladas nessa área cerebral. E as participantes disseram que houve uma redução enorme no apetite, na vontade de comer, só pela estimulação dessa área, que é a área que, digamos, te dá mais essa resistência mental. Em outro estudo, se identificou que as pessoas que têm a massa cinzenta dessa região maior em volume são pessoas que também têm mais resistência, mais persistência, além de que até indivíduos que são chamados os super agers, que são indivíduos que têm uma mente, o cérebro, uma função no corpo muito boa para a idade, registros de memória que se assemelham ou são até superiores à de pessoas mais jovens. E nesses indivíduos se verificou que essa área era muito ativa. Beleza, agora que a gente já sabe a parte científica aí da explicação de disciplina, autocontrole, vamos ao que interessa. Como é que a gente usa essas informações para que possamos ser mais disciplinados? Primeiro a gente vai jogar um grande truque aqui, que é fazer com que a força de vontade seja usada o mínimo possível. Até se a gente entende que a abordagem do recurso limitado, a abordagem da depleção de ego, ela realmente é a abordagem certa, a gente tem então que começar a proteger o nosso autocontrole dessas coisas externas, dessas tentações e esgotamentos cotidianos. Então aqui é interessante que, por exemplo, você se certifique de que o seu ambiente está propício às coisas que você disse que faria. Até aquilo dos hábitos atômicos, né? Realmente fazer com que os seus hábitos eles estejam ali presentes para te lembrar que eles existem. Se você quer ir para academia, prepara a roupa da academia um dia antes, deixa ali prontinha para você. Se você quer parar de mexer nas redes sociais, esconde o seu celular enquanto você estiver trabalhando. Facilite a sua vida. Esconda hábitos ruins. Esconda aquelas coisas das quais você está tentando se afastar. A questão emocional aí também é muito importante, inclusive vários estudos mostram que a nossa questão emocional acaba influenciando muito até mesmo esse mecanismo do nosso cérebro. Então cuide da sua questão emocional,
Cuide para que você fique relaxado, que você consiga ouvir os seus pensamentos e perceber as coisas que você quer, sem aquela ansiedade, sem aquelas coisas terríveis acontecendo dentro da sua mente. O sono também é um ingrediente importante. Eu acho que eu falo do sono em quase todo vídeo, porque ele é simplesmente incrível. Ele é o nosso regulador emocional, o nosso regulador físico. Ele faz muita coisa, assim, é uma coisa que é surreal, os benefícios de você dormir bem, de você cultivar e priorizar o seu sono. E aqui algo bem alarmante é que a privação de sono, ela afeta as funções do córtex pré-frontal. Então, o que isso significa? Que se ele não funciona muito bem, aí você não vai ter esse sistema, né, de monitoramento de conflitos internos, você não vai ter essa consciência aí das decisões boas, você vai ser mais impulsivo, você vai tomar decisões imediatistas, você vai ignorar os objetivos que você tem a longo prazo. Além de que a privação de sono por si só, ela te deixa cansado, ela te deixa estressado, ela te deixa com fome, todas essas coisas que são estados que a gente não quer passar quando a gente está tentando ter autocontrole. Porque imagina, né, dar conta de tudo isso e ainda fazer as coisas que você tem que fazer. Claro, é possível? É, mas, velho, o quanto você puder facilitar a sua vida, facilite. Não procure sarna para se coçar, tente facilitar todas essas coisas, porque isso vai te fazer muito bem. Mas aí, vamos supor que tá tudo ruim, deu tudo errado. Realmente, no fim, você não tem para onde correr. Mesmo que você crie um ambiente perfeito, ele pode desmoronar. E mesmo que você esteja em uma condição confortável, você ainda precisa usar a sua disciplina, mesmo que um pouquinho dela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como primeiro passo, a gente vai exercitar a autoconsciência. Isso não é papo furado, isso realmente funciona. Como eu já expliquei para vocês, o córtex cingulado anterior, ele tem essa função de fazer conexões no nosso cérebro para ver os nossos comportamentos, para valorar as coisas que a gente tem que fazer, para ver se aquilo ali vale a pena ou não vale a pena. Então ele monitora mesmo esse conflito, essa tomada de decisão. Geralmente na nossa sociedade a gente não para pensar. A gente não tira um tempo para exercer a autoconsciência, isso em relação a tudo. Então mesmo que esse sistema ele esteja ali trabalhando, quando você decide ignorá-lo, não tem muito o que fazer. Exercer essa autoconsciência, você parar para pensar na prática como é que aquilo está funcionando dentro da sua cabeça, vai te ajudar bastante. Como assim, Carla? Por exemplo, é sexta-noite e você está pensando se você vai sair da dieta ou não. Você tá cansado, né? Tá querendo uma folguinha, tudo aquilo que a gente já sabe. O seu cérebro vai começar a pensar e vai começar a pesar, mesmo que você não perceba, se vale a pena ou não sair do seu objetivo e ir para a solução mais fácil. Só que se você ignora isso, ignora esse conflito interno, é muito mais fácil que você esqueça dos seus objetivos e você vá para o lado errado da coisa. E essa coisa de você pensar sobre, por mais que ela pareça banal, ela funciona porque quando você traz consciência sobre uma coisa, você percebe que talvez você nem queira tanto assim. Você entende que o que está acontecendo ali é que tem duas vozes que estão falando na sua cabeça e que você precisa escolher uma. Não necessariamente tudo que você quer é aquela pizza, aquele hambúrguer. Que tem uma parte de você que quer estar, sim, de acordo com o plano. E quer, sim, honrar a sua própria palavra. A Kelly McGonigal, que é uma psicóloga e professora na Universidade de Stanford, ela fez um livro incrível, que infelizmente em português tá muito caro, porque flopou na época, eu acho. Em inglês é o The Willpower Instinct, o instinto da força de vontade, traduzindo livremente. Nesse livro, assim, incrível, um dos melhores que eu já li sobre o tópico, ela diz que sem consciência, o sistema de autocontrole seria inútil. Você precisa reconhecer quando está fazendo uma escolha que requer força de vontade. Caso contrário, o cérebro sempre opta pelo que é mais fácil. Então, como isso é forte, né? Falar que sem essa autoconsciência, o próprio sistema do autocontrole ele não serviria para nada. E aquela até cita um estudo em que pediram para os participantes estimarem quantas decisões eles precisavam fazer que eram relacionadas à comida e bebida durante o dia. E depois
eles realmente mediam aquilo e viam quantas decisões de fato aquelas pessoas faziam. Em média, as pessoas estimaram que elas faziam 14 decisões por dia. Só que os resultados demonstraram que elas faziam 226 decisões relacionadas a comida e bebida por dia. Foi chocante, porque é um número muito maior do que elas esperavam. E aqui ele fala que esse estudo é um exemplo de como a gente, às vezes, não tem consciência nenhuma do que a gente faz. E aí fica muito difícil, porque se a gente não tem consciência do que a gente está fazendo de verdade, como é que a gente vai poder mudar isso? Se você não tem consciência sobre uma coisa, como é que você pode controlá-la? E o segundo passo, depois da autoconsciência, é construir uma mente blindada. Não adianta aqui eu falar 1000 técnicas, 1000 teorias para vocês, só encher vocês de informação. E quando você for sentar para fazer alguma coisa, você decidi não fazer. Lei da inércia, né, gente? Se a gente tá parado, a gente vai continuar parado. Se a gente se movimenta, a gente vai continuar se movimentando. E aqui, sendo meio coach, mas realmente é uma coisa que eu acho que a gente precisa ouvir às vezes, você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Motivação, gente, é como se fosse jogar, apostar. Às vezes você vai sentir, às vezes não. Não é a motivação que vai te levar para as coisas, é a disciplina. Isso é uma coisa que é construída no seu dia a dia. Literalmente tem esse pedaço do seu cérebro que é responsável por isso e que ele vai ficando maior conforme você meio que leva uma vida mais disciplinada. Você faz coisas que você não quer fazer. E aqui eu vou citar um autor que eu gosto muito, que é o David Goggins. Ele é um autor que ficou muito famoso, inclusive aqui no Brasil, né? Com o livro Nada Pode Me Ferir. E nesse livro incrível, que é em parte biografia, em parte desenvolvimento pessoal, ele fala que você deve abraçar o desconforto, que você deve buscar o desconforto. Então, não só que você precisa fazer coisas que você não quer, mas que você deve querer fazer coisas que você não quer. E a história do David é muito bonita, porque ele conta no livro dele, por exemplo, ele era uma pessoa que veio de um cenário muito pesado, sofreu muito, não tinha disciplina, não tinha nenhum respeito por si mesmo, e ele construiu isso. Dia após dia, ele foi construindo essa disciplina. Quanto mais ele fazia coisas que ele não gostava, mais resistência ele adquiria. Pelas palavras do próprio Goggins, a vida sempre será o mais árduo esporte de resistência que existe. E, quando você treina forte, sente desconforto e deixa a mente calejada, torna-se um competidor mais versátil, treinado para encontrar um jeito de seguir em frente, seja qual for a situação. Porque haverá momentos nos quais a vida o esmagará como um martelo, e às vezes ela acerta bem no coração. O cara, além de exemplar, é um poeta. É isso, gente, não tem jeito, a disciplina é construída no dia a dia. É o que a gente sabe, é o poder do hábito, é o poder de você fazer. E agora, com as informações que eu dei pra vocês, isso já está sendo até provado cientificamente, que literalmente é uma área do cérebro que você pode exercitar. Ah, mas Carla, eu não quero fazer certas coisas. Ah, eu acho que às vezes é muito difícil. É uma jornada para qualquer um tentar tornar o seu processo de disciplina mais interessante. É muito individual. Mas quanto mais cedo você se acostumar com a ideia de que não vai ser sempre legal, na minha opinião, melhor vai ser. Até porque o legal, do qual as pessoas geralmente falam, são coisas associadas com comportamentos viciantes, muita dopamina, com comportamentos muito passivos, em que você não precisa exercitar o seu cérebro. Mas essa persistência, essa resiliência que você tem que ter, é o preço que você paga por querer ser extraordinário. Mesmo que seja difícil no começo, você tem que lembrar, nesses momentos em que você quer desistir, que você tem um sonho, que você quer falar italiano, que você quer tocar violão, que você quer ser essa pessoa de sucesso, que tem um bom negócio, que descansa com a família, que tem liberdade financeira, que conseguiu ascender socialmente. Uma coisa que eu pensava muito quando eu era pequena era isso. Não era, vai ser confortável. Não, eu sabia que ia ser difícil. Mas eu pensava, esse é o preço para eu mudar de realidade. Então você que decide se é um preço que você está disposto a pagar. Porque imagina daqui a 5, 10, 20 anos você olhar para trás e ver que você não fez algo, não realizou aquele sonho, porque você
tinha preguiça, ou porque outras coisas na vida surgiram no caminho, ou porque você passou muito tempo assistindo série. Imagina que coisa triste. Pra mim isso aí é muito forte, muito motivacional. Imagina nunca se tornar a pessoa que você quer ser. Imagina isso. Afinal, como diria Marco Aurélio, não é a morte que o homem deve temer, mas sim o risco de nunca começar a viver. E com essa frase eu estou encerrando por aqui. Como sempre, todas as referências, artigos, fontes que eu utilizei estarão fixadas nos comentários. Se você chegou até aqui e gosta desses assuntos de produtividade, de desenvolvimento pessoal, gosta ali de uma base científica, já siga o canal, dê uma curtida nesse vídeo porque me ajuda muito, me incentiva muito a continuar o meu trabalho por aqui. E no mundo de hoje a gente sabe que um dos maiores desafios da disciplina é o vício em redes sociais, e para isso eu fiz um vídeo especificamente sobre esse tema. Então já dá uma olhada aqui, que é um vídeo muito bom e eu tenho certeza que vai te ajudar. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijos e tchau, tchau.